Bom dia a todos, aqui estamos para mais uma palestra nesse nosso domingo, pedindo a Deus e a Jesus que nos amparem, que nos abençoem, que nos envolvam a todos em bênçãos, em saúde, em paz. Hoje nós vamos abordar um tema que tem tudo a ver com a fase que nós estamos passando. Nós vamos tratar daquela passagem do Evangelho, carregar a nossa cruz. Quem quiser salvar a própria vida, perdê-la. Então o Espírito Emmanuel nos diz no livro da Esperança, no seu capítulo 80, que antigamente nós acreditávamos que essa recomendação de Jesus de carregarmos a nossa cruz ao encontro do Senhor se constituía apenas dos exercícios de piedade, isto é, os exercícios de devoção, a prática religiosa, a frequência aos templos religiosos. E nesse engano nós podemos concluir que nós perdemos boa parte das muitas reencarnações que tivemos, porque a gente só ia, lá fazíamos o que deveríamos, os nossos atos, as nossas preces, acompanhávamos cerimônias, mas não atentávamos que a questão era mais íntima e não exterior. Com a doutrina espírita, então, os espíritos nos revelaram que o sentido real destas palavras de Jesus é renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Compreendemos então o que significa esse renunciar a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, porque ele foi categórico ao nos recomendar que quem quisesse seguir nas suas pegadas, isto é, que para alcançarmos a nossa evolução, alcançarmos um dia a condição que Jesus já apresentava na época em que esteve conosco, de espírito puro, nós precisamos renunciar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Então, nossos interesses próprios, renunciar a nós mesmos, renunciar aos nossos interesses próprios, os nossos interesses pessoais, aqueles interesses gerados pelo nosso egoísmo, porque são interesses que nós vamos acumulando ao longo das nossas vidas, quando nós não nos damos conta de que nós temos que eliminar de nós algumas imperfeições gradativamente, para que um dia a gente consiga ter eliminado todas essas imperfeições da nossa alma e termos amealhado as virtudes. Então, nós precisamos renunciar ao nosso egoísmo, porque o egoísmo é uma imperfeição que nos impede de pensarmos no nosso próximo. Nós, egoisticamente, pensamos em nós, queremos sempre o melhor para nós e muitas vezes não percebemos os outros, não atentamos para as necessidades dos outros, buscando atender apenas as nossas próprias. Então, esta lição de renunciarmos ao nosso egoísmo, de renunciarmos a nós mesmos, isto é, aos nossos interesses pessoais, ela é uma lição não apenas importante, mas ela é uma lição igualmente preciosa, porque nos ensina o desapego aos bens terrenos. Nos ensina que os interesses por esses bens nos desviam do caminho correto, do caminho da evolução, do caminho que devemos seguir para alcançarmos um dia aquele ponto que Jesus estava, porque ele já deve ter evoluído mais nesses 2000 anos que se passaram. Então, o desapego ao nosso egoísmo vai nos conduzir a pensarmos no bem-estar da maioria, no bem-estar do nosso próximo, coisas que para muitas pessoas ainda é difícil demais,
porque estamos sempre voltados para os nossos interesses. Então, quantas vezes na vida nós nos percebemos diante de uma encruzilhada? De um lado, a nossa felicidade pessoal, os nossos interesses individuais, e do outro lado, a felicidade comum, muitas vezes a felicidade até da nossa própria família. Então, buscando atender aos nossos interesses, nós nos esquecemos dessa recomendação de Jesus, de que é preciso renunciar a eles. É preciso sacrificá-los nesse altar da evolução. Porque se nós ficarmos repetidas vezes, repetidas reencarnações, buscando atender apenas aos nossos interesses, nós vamos ficar estacionados. Nós vamos ter o sofrimento que já temos durante a vida material na carne, mas nós não vamos conseguir evoluir, porque estaremos estacionados. Vejamos aquela passagem tão linda do Evangelho, quando aquele moço rico se aproxima de Jesus e indaga o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus lhe diz, que siga a lei. E ele diz que já faz isto. E então, se ele é um seguidor, um cumpridor dos mandamentos da lei, Jesus então diz a ele: vai, vende tudo o que tens, doa aos pobres, em seguida vem e segue-me. E a gente até parece estar ouvindo Jesus dizer: se desfaz de tudo aquilo que te prende à matéria, de tudo aquilo que te prende à carne, liberta-se desta prisão, porque estas coisas que nós conquistamos, elas significam para nós uma verdadeira prisão, porque a partir de quando conquistamos, nós temos medo de perder. E este medo de perder nos aprisiona, nós ficamos escravos daquilo que temos. E isto aconteceu com o moço rico também. Porque ao Jesus recomendar a ele que vendesse tudo o que tinha e doasse o dinheiro arrecadado para os pobres, ele se entristeceu muito, nos contam os evangelistas, porque ele era muito rico. E ele então achou que não estava pronto. Não estava pronto para este sacrifício, para esta renúncia. Ele não estava pronto para o desapego. E então ele diz a Jesus que isso ele não poderia fazer. E ele vai embora. E Amélia Rodrigues, num dos seus livros, nos conta que dias depois, esse moço rico, numa corrida de bigas, veio a perder a vida. E foi recolhido ali o seu espírito pelo próprio Mestre Jesus. Mas vejam que ele perdeu, então por poucos dias, a oportunidade de ter conseguido se desapegar dos seus bens para seguir o Mestre Jesus. Então, nós, buscando atender a esses interesses, nós nos esquecemos desta recomendação de Jesus, de que é preciso renunciar a eles, e não nos damos conta de que eles não são necessários à nossa evolução espiritual, porque nós aqui na carne, nós não estamos aqui para vivermos devotados, vamos dizer assim, à vida material. Nós estamos aqui num estágio de aprendizado, num estágio de consolidar aprendizados que nós fizemos no mundo espiritual, para que nós consigamos evoluir. Então, lá no mundo espiritual, durante a nossa desencarnação, nós aprendemos que nós tomamos uma perfeita consciência de que somos espíritos imortais e que a felicidade que nós buscamos, ela não é da terra. A felicidade que nós buscamos, ela é espiritual. Então, a vida material, esses bens, eles são uns obstáculos à concretização da nossa felicidade. E lá nós percebemos que para alcançar a evolução espiritual, a nossa evolução, a condição de espíritos elevados, é necessário sacrificar.
abrir mão dos nossos interesses pessoais, dos nossos interesses individuais, egoístas, em benefício de um número maior de pessoas. Mas, quando a gente reencarna e começa a ver os atrativos da matéria, o conforto, o bem-estar, as coisas belas, então tudo isto nos atrai de uma forma muito profunda e os nossos interesses acabam não indo além de nós. Eles beneficiam a nós, aos nossos familiares, mas aqueles que nos servem, o meio social onde nós vivemos, estes vão ficando de lado. Estes nós não vamos buscando atender os interesses. E, principalmente, nós podemos observar que nestes dias, quando nós vemos inúmeras necessidades à nossa volta, a necessidade é muito grande. A gente liga a TV e tem as campanhas de arrecadação de alimentos, as campanhas de arrecadação de vestuários, e quantos de nós passa por esta solicitação de amor sem se comover, sem se interessar, sem buscar voltar, repartir o pouco ou o muito que temos com aqueles que nada têm, com aqueles que perderam seus empregos, perderam sua renda e estão muitas vezes a passar extremas necessidades. Então, isso para nós, esse chamado para nós, funciona como um teste. Então, Jesus nos diz, que é preciso renunciar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. Então, quanto à nossa renúncia, acabamos de ver a necessidade dela ser concretizada com relação aos bens materiais, ao apego às questões da matéria, porque isso nos prende, isto nos estaciona no nível evolutivo em que nos encontramos. Mas, continuando a recomendação de Jesus, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Então, como eu comecei falando, que nós antigamente acreditávamos que esta cruz era uma cruz que nós a abandonaríamos ou nós a carregaríamos frequentando cerimônias, frequentando templos religiosos. Mas a doutrina veio nos explicar que a cruz das nossas vidas representa as nossas necessidades espirituais, as provações que nós precisamos vivenciar em busca da evolução. Cada cruz tem o peso próprio, o peso adequado. A minha cruz tem um peso específico para mim, porque ela corresponde a todos os enganos que eu tenho em débito na minha conta diante de Deus, na minha conta diante da evolução. Esta cruz que cada um carrega, ela decorre das nossas vivências ao longo do processo evolutivo. Se ao longo deste processo eu caprichei nas minhas atitudes, eu busquei seguir as leis divinas, eu não pensei só em mim, mas eu pensei igualmente no próximo, eu não busquei o ter apenas para mim, a felicidade apenas para mim, mas eu busquei compartilhar tudo isto, então eu construí para mim uma cruz mais leve, uma cruz daquelas necessidades do que eu ainda preciso aprender. Mas se eu busquei atender de uma forma egoísta, primordialmente os meus interesses, não prestando nenhuma atenção em toda a necessidade que campeia à minha volta, se eu cometi crimes, se eu cometi violações às leis civis, às leis divinas, tudo isto vai pesar na minha cruz. E não adianta eu querer abandoná-la pelo caminho, não adianta eu querer deixá-la ao longo da estrada, pois se pensamos estar fugindo dela, buscando enganar-nos com os prazeres das facilidades e armadilhas do mundo material, nós nos iludimos. Não é possível abandonar a nossa cruz
ela é nossa. Nós precisamos carregá-la até o fim, porque ela é a cruz do nosso compromisso. Ela é a cruz que nós, vamos dizer assim, adquirimos ao longo das nossas existências, em decorrência daquilo que já disse, as nossas atitudes incompatíveis com as leis divinas, as nossas necessidades de evolução, as oportunidades que estamos deixando passar, sem que aproveitemos delas para que realmente consigamos evoluir. Então nós percebemos, quando pensamos que conseguimos deixá-la ao longo do caminho, que encostamos em algum muro, em algum barranco e ela ali ficou, nós estamos a nos iludir, porque logo nós vamos perceber que ela se encontra bem sobre os nossos ombros, nos machucando, nos fazendo sofrer e nos indicando que por mais que queiramos, não é possível nos libertar dela antes da hora. Isto é, não será possível nos libertar da nossa cruz antes de nos corrigirmos, antes de resgatarmos os nossos débitos diante da lei divina. Antes de reparar todos os enganos cometidos, todas as fugas, todos os erros que cometemos, tanto quanto contra nós mesmos, como contra as demais pessoas. Então, antes de nos colocarmos na posição de sermos verdadeiramente perdoados, nós precisamos conduzir com paciência, com coragem, com resignação a nossa cruz. Porque Jesus carregou uma cruz que ele não tinha necessidade, aliás, ele não a merecia, mas foi a cruz que nós, os seres humanos, impusemos a ele, injustamente, talvez no maior crime já cometido pela humanidade, porque condenou um justo por excelência, um espírito puro, a uma morte tenebrosa na cruz, como ele carregou esta cruz que lhe impusemos até o Gólgota, para ser nela sacrificado, a nossa cruz, para tornar-se menos pesada, menos dolorosa, necessita ser levada com responsabilidade, com paciência. O que é conduzir a nossa cruz com responsabilidade? É termos consciência do dever que ela nos impõe, das obrigações que temos de resgatar o nosso passado de equívocos, de enganos, da obrigação que temos de procurar nos disciplinar, de procurar nos corrigir e passar a agirmos conforme as leis divinas. Isto é a nossa responsabilidade no carregar a nossa cruz. E a paciência é não reclamarmos do peso dela. Ninguém impôs esse peso a nós de uma maneira inconsequente. Fomos nós mesmos que produzimos este peso ao longo das nossas reencarnações. Então é preciso paciência, é preciso resignação, é preciso coragem. Não vamos reclamar, não vamos lamentar de Deus o que foi que eu fiz para estar sofrendo o peso desta cruz. Vamos carregá-la com paciência para que consigamos sim nos desfazer dela o mais breve possível. Mas para isto, ela necessita do sacrifício dos prazeres efêmeros, dos prazeres passageiros que nós buscamos na terra, dos prazeres ilusórios que a matéria nos apresenta. Justamente estas distrações que nós apresentamos na vida, diante daquele rumo correto que nós nos comprometemos, quando ainda no mundo espiritual, de seguirmos. Mas aqui, uma distração nos chama ali, uma diversão nos chama aqui, outra coisa nos chama a atenção para lá, olhamos para acolá e acabamos nos distraindo do que viemos fazer aqui na Terra. Portanto, resignemo-nos diante das nossas próprias construções, curvemo-nos diante da dificuldade que essas nossas construções criaram para nós. Aceitemos
Pois embora possa ser uma renúncia material que está a ser exigida de nós, ou muitas vezes até uma renúncia moral de um sentimento, tem para o espírito que somos o sentido de evolução espiritual. Pois eu deixo de ter uma facilidade material que me pouparia esforços. Eu tenho um lucro, eu tenho um ganho, então isto vai me poupar esforços. Ou então, uma atitude moral, eu deixo de ter uma atitude moral que me agrada, mas que causaria dor a outras pessoas. Quantas vezes nós fazemos escolhas graves, escolhas sérias, que magoam, que machucam profundamente outras pessoas, mas nós queremos evitar a nossa cruz, queremos mudar muitas vezes o rumo da nossa vida e não pensamos nos outros, naqueles que nos amam, em familiares, e buscamos então caminhos diferentes, provocando uma dor muito profunda. Isso exige de nós uma renúncia, muitas vezes dolorosa, mas em contrapartida eu vou adquirir resistência moral para enfrentar outros desafios maiores que com certeza a vida vai me apresentar. Então, nós devemos sim carregar a nossa cruz. Nós devemos buscar renunciar a nós mesmos, aos nossos interesses e carregar a nossa cruz. Mas tem uma terceira condição que Jesus colocou aí. E ele conclui então a sua recomendação dizendo-nos: e siga-me. Então, seguir os seus exemplos difíceis, exemplo de extremo amor ao próximo, exemplos de compaixão, exemplos de caridade, exemplos de desapego, exemplos de renúncia. É isto que precisamos fazer para seguir Jesus, seguir seus exemplos, seguir suas orientações, aprender com as lições que ele nos deixou. E as suas lições, elas trazem algo de muito concreto, porque elas foram vividas por ele. Ele não disse apenas faça isso, faça aquilo, tome esta atitude, não tome aquela. Ele nos deu o exemplo através da sua vida, da sua vivência. E nos deu o exemplo máximo da sua renúncia, quando aceitou pacientemente carregar aquela cruz para nos ensinar, para nos exemplificar, para nos mostrar que esta vida material não tem mais importância do que a vida espiritual. A vida material tem um período e ela se acaba ali, ela se rompe, ela se encerra através da morte do corpo físico. E a vida espiritual nossa é de um interesse infinitamente maior, porque tudo aquilo que semeamos nela, nós iremos colher. Iremos colher anos mais tarde, centenas de anos mais tarde, milhares de anos mais tarde, porque a nossa vida espiritual jamais cessará. Então, quantas vezes as cruzes que precisamos carregar para seguir Jesus são as dores das grandes separações, quando a morte nos leva a alguém querido. Pensemos nisto, neste momento em que vivenciamos esta pandemia, em que ninguém pode dizer que está salvo deste contágio, porque ele está no ar. Nós não vemos, nós não temos como nos defender deste inimigo, a não ser nos precatando contra ele, de uma forma material, mas também de uma forma moral, não pensando apenas na nossa proteção, mas pensando na proteção dos outros também. Então nós vemos milhares de pessoas chorando os seus familiares, chorando os seus mortos que partiram tão repentinamente,
que nem sequer tiveram a oportunidade de lhes dar um último adeus, de lhes dar o último abraço, o último beijo. Eu sei que somos espíritas e que sabemos que a nossa vida vai continuar, que nós vamos nos reencontrar um dia na espiritualidade e quem sabe na Terra mesmo, mas nem todas as pessoas têm esse consolo que nós temos. Então, nós precisamos olhar por elas, auxiliá-las para que carreguem essa dor com mais paciência, com resignação. Precisamos levar o consolo àqueles que conhecemos e que estão passando pelas dores que compõem essa nossa cruz. São as dores do desencanto, da desilusão, são as provações em família. E quantas são as provações que nós vivenciamos em família? Quanto a família exige de nós paciência, coragem, resignação, determinação, para que consigamos seguir em frente, carregando esses nossos compromissos. Podem também essas dores, essas cruzes, ser composta daquelas dores ocultas, aquelas renúncias e sacrifícios que ninguém conhece, mas que nos fazem sofrer muitas vezes por longos períodos silenciosamente. Não compartilhamos, não contamos, porque é uma dor tão íntima que não terá o consolo de alguém que nos diga alguma coisa, porque ela é profunda demais e nós, se levarmos ao conhecimento de outras pessoas, muitas vezes nós a perturbaríamos com essas dores profundas, ocultas das nossas renúncias íntimas que trazemos na alma. São as dores do abandono ou a prisão a compromissos para manter uma harmonia comum, para manter uma harmonia maior, que envolva um maior número de pessoas. São as tarefas difíceis que quase sempre nós precisamos realizar sem a ajuda de ninguém. Por mais que a gente aguarde a colaboração alheia, ela não vem, ela não chega. Estamos ali a realizar aquela tarefa penosa, pessoas nos olham, dizem que até se compadecem da nossa tarefa difícil, desgastante, sacrificante, mas em realidade elas passam ao largo, elas não querem se envolver. Então, essas e outras dores e sofrimentos que podem nos afligir são situações para as quais Jesus nos recomenda não desistir da nossa cruz, mas pelo contrário, aceitá-la, suportá-la, carregá-la. E ainda tem mais, porque ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então não devemos buscar preservar a nossa vida. É isso que Jesus está querendo dizer com esta recomendação que nos fez? Nós devemos sim buscar preservar a nossa vida, porque com essa advertência, quando Jesus diz quem quiser salvar a própria vida, perdê-la, não é isso que ele está querendo nos dizer. Ele não está querendo nos dizer que nós não devemos cuidar da preservação da nossa vida, mas sim que nós não busquemos fugir das provações que a vida nos apresenta. E quantas provações a vida nos apresenta, quantas estão presentes em nossas existências e nos afligem dia após dia, ora vindo de familiares, ora vindo de amigos, ora vindo de estranhos. Muitas vezes essas aflições, essas provações quase nos tiram a coragem para prosseguir. E nós vemos que muitas pessoas, infelizmente, desistem pelo caminho, entregam a sua vida e buscam escapar da vida num engano tenebroso, porque fogem de uma provação aqui, material, para enfrentarem uma provação mais dolorosa, difícil e mais longa ainda no mundo espiritual. Então, normalmente, nos esquecemos, quando estamos a reclamar da nossa vida, que nós temos um planejamento reencarnatório a cumprir,
E quando nós estávamos desencarnados no mundo espiritual, nós percebíamos, nós conhecíamos, nós entendíamos a importância de passar por essas dificuldades. Mas agora, quando aqui estamos gostando desta vida de prazeres, de tranquilidade, de alegria, de posses, muitas vezes de luxo, de viagens, nós, esquecidos de que concordamos com aquelas provações que constariam do nosso planejamento, nós desejamos fugir dos compromissos que nos fazem sofrer, mas que são para o nosso próprio progresso. Então, mais vale para nós, se pensarmos em encurtarmos esse tempo que leva do carregar a nossa cruz, até alcançarmos o nível evolutivo, que a nossa cruz já não pese mais, já não magoe mais nossos ombros, já não fira mais as nossas carnes. Nós precisamos ter a paciência de enfrentar as nossas provações. Precisamos ter a paciência de carregar a nossa cruz, as nossas dificuldades. Porque se desejamos fugir dos compromissos que nos fazem sofrer, nós não estamos entendendo que eles são para salvar a nossa verdadeira vida. Eles nos fazem sofrer para nos salvar a vida espiritual, para nós conseguirmos evoluir, para nós crescermos, para nós encontrarmos uma felicidade verdadeira que não se acaba diante de uma ruína, diante de uma morte, de uma desencarnação, mas que ela será eterna. Uma vez conquistada, ela será para sempre. Mas para isto, nós temos que deixar de salvar os nossos interesses materiais. Nós temos que opinar o que é que queremos salvar. Queremos salvar a nossa vida material, cheia de bens, de poderes e de outras quinquilharias e penduricalhos que nós conseguimos conquistar, ou nós queremos salvar a nossa vida imortal. Nós queremos encontrar de fato esse bem-estar, este progresso. Porque todas as vezes que nós tentamos salvar a vida material, isto é, os nossos bens aqui na Terra, nós perdemos a oportunidade de conquistas espirituais. Então, diante destas reflexões, nós devemos permanecer firmes. Nós devemos refletir sobre isto muitas vezes em nossas vidas. Deixemos de reclamar. Desculpemos aqueles que são fiscais exigentes da nossa maneira de ser, do nosso proceder, aqueles que nos ferem, aumentando o peso da nossa cruz. Não vamos dar mais importância do que merece o ferimento que eles nos causaram. Às vezes o ferimento que uma palavra amarga de alguém, que uma atitude agressiva de outra, que um desaforo, entre aspas, que nos fizeram, são, como diz o Evangelho, uma picada de alfinete. Mas se nós não ligarmos para esta picada de alfinete, ela vai desaparecer, a dor vai desaparecer. Mas se nós ficarmos cultivando aquela picada de alfinete, virá outra, e virão outras e outras, e nós acabamos feridos, porque não relevamos enquanto a picada era uma só e era fácil de ser relevada. Então, se alguém não nos ama, se nos amarguram, percebamos neles os instrumentos do nosso aprimoramento espiritual. As pessoas que nos ferem, elas são aquelas pedras que nós devemos agradecer a Deus por termos tropeçado nelas durante o nosso caminho, porque este tropeço retardou o nosso seguimento, que podia ser por uma estrada ruim, podia ser para um acontecimento funesto logo mais, um pouco adiante. E ao tropeçar, nós paramos para curar as nossas feridas e então, em decorrência disto, evitamos um mal maior. Não desistamos jamais da nossa cruz, não desistamos do planejamento que foi elaborado para nós, com a nossa anuência, com o nosso consentimento, quando ainda estávamos no mundo espiritual, pois esse planejamento foi feito visando a nossa própria evolução.
Se nossos interesses de agora são outros e não mais condizentes com aqueles que tínhamos quando estávamos no mundo espiritual antes da reencarnação, se eles agora estão voltados para o mundo material, renovemo-nos, reajustemos esses interesses, pois de nada nos valerá ganhar o mundo material que jamais será verdadeiramente nosso e nos perdermos para a vida imortal. De nada nos valerá deixar passar a oportunidade de nos elevarmos espiritualmente, desperdiçando tantas dores pelas quais já passamos, tantos sofrimentos que já enfrentamos na nossa vida, para nos voltarmos para o mundo material. Quantas vidas, quantas reencarnações, com certeza, nós já devemos ter desperdiçado pensando nos bens materiais. Quantas oportunidades perdidas, porque nos recusamos a entender e aceitar a importância que tem nossa cruz no encadeamento progressivo das nossas almas. Pensemos muito bem nisso e pensemos também que Jesus necessitou da ajuda de um sirineu para carregar aquela cruz que foi imposta pelos homens aos seus ombros. E pensando que Jesus precisou da ajuda de alguém para carregar a nossa cruz, vamos auxiliar, vamos amparar alguém que está sob o peso de uma cruz bastante pesada, alguém que está amargando necessidades materiais e morais, amargando dores e sofrimentos, passando por terríveis dificuldades nestes momentos de transição. Provas difíceis estão acontecendo neste momento, porque é um momento de decisão. Ou nós queremos seguir por aqui, ou nós queremos seguir por aqui. Aqueles que temos forças, aqueles que temos condições, sejamos o sirineu de alguém que talvez, sem essa ajuda, deixe cair a sua cruz e venha a perecer sob o peso dela. Não tenhamos olhos apenas para salvar a nossa vida, mas também a dos nossos irmãos terrenos que estão a sofrer tanto ou mais do que nós. Vamos refletir sobre este tema. Vamos buscar isto no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler muitas vezes, vamos meditar neste trecho, porque ele haverá de nos dar a força que necessitamos, a paciência e a coragem para carregarmos todos a nossa cruz até o final, para, enfim, gloriosos, despojados dela, nos apresentarmos diante de Deus para a felicidade imorredoura que aguarda a todos aqueles que conseguiram alcançar os planos mais elevados, as cumeadas da espiritualidade. Agradecemos a Deus neste momento, agradeçamos a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas preciosas lições que nos deixou e passemos a estudá-las com maior atenção para que consigamos vivenciá-la. Que tenhamos todos um bom domingo, um domingo de paz e de muitas alegrias entre os nossos amigos, os nossos familiares. Que Jesus nos abençoe e proteja os nossos passos durante a nossa existência terrena. Fiquemos em paz.